Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. A caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem, coloca em movimento as forças da alma. Quando os espíritos nos recomendam com insistência a prática da caridade, eles estão nos orientando no sentido de nossa própria evolução. Crê em ti mesmo. Age e verá os resultados. Quando te esforças, a vida também se esforça para te ajudar. Quanto mais te convences de que podes ser feliz, de que tens em ti os atributos da paz, ação, resistência e amor, mais as facilidades chegam a ti. No entanto, se preferes viver em lamentações, na recusa à prática do bem ou no cultivo de vícios, ergues desnecessariamente barreiras a ti mesmo. Tudo tem seu apogeu e seu declínio. É natural que seja assim. Todavia, quando tu parece convergir para o que supomos o nada, eis que a vida ressurge, triunfante e bela. Novas folhas, novas flores, na infinita bênção do recomeço. Chico Xavier. Campanha contra o suicídio. Divulgação do Grupo Espírita A Caminho da Luz de Biguaçu, Santa Catarina. Programa Luz e Fraternidade e Conhecendo o Espiritismo e Web Rádio Fraternidade. Valorize a vida, aprenda a viver feliz. Olá, meus amigos, muito bom estar com vocês novamente. Quero trazer uma reflexão hoje do
Novo Testamento, do Evangelho de Jesus, uma das curas mais impressionantes que o Evangelho dá conta, que é a cura do cego Bartimeu. A gente pode aprender muito com esta cura que Jesus fez, não só com Jesus, mas com as posturas que este cego que foi curado por Jesus teve e que levaram, de fato, a ele poder restabelecer a visão. Então, eu vou narrar aqui o trecho do Novo Testamento, está em Marcos, capítulo 11, e a história é a seguinte, tenta mergulhar nessa história. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíram da cidade, uma grande multidão os seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lhe diziam: cale a boca, não fale nada. Ele, porém, gritava ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. Quando Jesus ouviu, parou e disse: falem para ele vir até mim. Então chamaram o cego e disseram: anime-se, venha, Jesus está o chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou o mestre. E Bartimeu respondeu: Rabi, eu quero enxergar. E Jesus lhe disse: vá, pois a sua fé o curou. E no mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Eu fico voltando aquele tempo, tentando ver, essa história acontecer. Em tão poucos segundos isso acontece, Eu acho que essa cena aqui não demorou mais do que 5 minutos. Uma cena grandiosa. Jesus passava, uma multidão de gente ali. E Jesus caminhava. Mas a primeira atitude que eu acho que a gente precisa aprender com Bartimeu, ele chama Jesus. Ele chama Jesus. E Bartimeu estava numa situação muito difícil, porque ele não era só cego, ele era também um mendigo, como diz aqui. Ele era um miserável. Estava sentado à beira do caminho, isso quer dizer, alguém que estava sem eira nem beira, não tinha para onde ir. Era alguém que perdeu o próprio sentido da vida. Quantas vezes nós nos encontramos assim, não é? Mas ele chama Jesus. Esse foi o primeiro ato de fé dele. Ele chama Jesus. E mesmo quando a multidão em volta mandou ele calar a boca, e quantas vezes as pessoas mandam a gente calar a boca dos nossos sonhos, das nossas esperanças, da nossa fé. O Bartimeu, ele não aceitou isso. Ele foi e gritou mais alto. Olha o segundo ato de fé dele. Senhor, tenha piedade de mim. E foi isso que fez com que Jesus parasse. Olha que coisa interessante. Jesus estava caminhando a uma multidão de doentes, desesperados, miseráveis. Ele não parou para ninguém, mas ele parou diante da atitude de Bartimeu. Porque ele sentiu em Bartimeu uma vontade de se modificar, uma vontade de encontrar uma vida nova. Os outros, o Evangelho não registra, os outros ficaram ali, talvez reclamando, talvez se queixando, talvez desesperados, desnorteados, deprimidos, mas sem nenhuma atitude de transformação. E o Bartimeu, ele tem essa atitude. A primeira atitude dele foi gritar, gritou por 2 vezes, aí Jesus o chamou. E Jesus faz uma pergunta: o que você quer que eu te faça, Bartimeu?
E ele fala, eu quero ser curado. Só que diz aqui o Evangelho, não sei se você prestou atenção nesse detalhe, foi muito rápido, mas diz assim, que quando Jesus o chamou, ele deu um salto e ele jogou fora a capa. Eu fui tentar pesquisar o que era essa capa. E eu descobri que era uma capa que os mendigos, aquelas pessoas miseráveis usavam para exatamente demonstrar a sua condição de pobreza. E olha a atitude do Bartimeu, ele joga fora a capa. Com esse gesto, é outra atitude de fé dele, assim, eu vou me encontrar com esse homem, eu vou me encontrar com Jesus e eu não vou precisar mais dessa capa. Eu não quero mais ser um miserável. E a gente poderia pensar, eu não quero ser mais um doente, eu não quero ser mais vítima, eu não quero ser uma pessoa culpada, uma pessoa impotente, uma pessoa que não governa a própria vida. Eu quero a vida de volta para mim. Jesus certamente sentia isso em Bartimeu. E Bartimeu falava para Jesus não apenas que ele queria ser curado, que ele queria voltar a ver, mas ele queria uma coisa muito superior, ele queria voltar a viver. E é isso que muitas vezes está faltando para nós. A gente quer melhorar a situação, para tudo continuar como antes. A gente quer uma cura da doença para continuar sendo aquela mesma pessoa doente. Bartimeu queria transformação. Jogo fora a minha capa. Será que a gente tem vontade de jogar nossa capa? A capa do doente, a capa do desesperado, a capa da vítima, a capa do complexado, a capa do culpado, a capa do azarado. Será que a gente abre mão dessas capas, dessas bengalas, nas quais a gente está se apoiando para não se libertar daquilo que está nos fazendo sofrer? Mas Bartimeu nos ensina a largar a capa. E ele fala, Senhor, eu quero voltar a ver. E Jesus percebeu isto e naquele instante ele volta a enxergar. E Jesus fala que aquela cura se deu em virtude da fé que Bartimeu demonstrou. E narra o Evangelho finalmente dizendo que a partir disto, Bartimeu continua seguindo Jesus. Nós muitas vezes obtemos curas, obtemos ajuda de Jesus e nunca mais depois a gente quer saber dele, das propostas que ele nos faz. Com esta cura de Bartimeu, eu tenho vontade que Jesus está querendo curar todos nós. Mas para isso, a gente precisa gritar, a gente precisa querer transformar e jogar fora as nossas capas. Bom trabalho para todos nós. Não se detenham, meus filhos, ante as pedras das dificuldades que surgem inevitavelmente no caminho de todos nós. São elas que nos mantêm na estrada do crescimento espiritual, porque a presença delas nos obriga a pensar em Jesus, a orar com Jesus e agir como Jesus nos pede. Sem as pedras da vida, o homem fatalmente se perderia na estrada livre de dificuldades. Contornemos as pedras do caminho com oração e trabalho e sigamos na direção que Jesus nos aponta rumo à vitória que nos aguarda mais adiante. Bezerra de Menezes. Problemas estão no caminho de todos nós. Não há quem atravesse a vida sem enfrentar obstáculos, perdas e aflições. Mas a maneira de encarar os problemas é que faz toda a diferença. Um olhar espiritual sobre o assunto nos diria
que as dificuldades são exercícios destinados ao nosso crescimento interior, pois através delas precisaremos ativar as aptidões necessárias à resolução da situação que nos aflige. Quem enxerga a dificuldade como um problema e não como uma porta de acesso do seu desenvolvimento pessoal, provavelmente reagirá de maneira negativa perante o desafio evolutivo que lhe está sendo apresentado através da dificuldade, com inegáveis chances de fracasso. Vamos imaginar que o problema venha numa caixa de presente, com embrulho mal feito. Nossa primeira reação será imaginar que o presente seja tão feio quanto o embrulho e teremos receio até de abri-lo. No entanto, ao vencermos a impressão negativa que à primeira vista o embrulho nos causou, iremos pouco a pouco descobrindo o presente valioso que recebemos da vida. Podemos assegurar que depois de desembrulharmos todo o problema, perceberemos que algo de bom nasceu em nós. Nos tornamos mais fortes, passamos a dar mais valor à vida, crescemos em experiência e nos habilitamos a desafios ainda maiores. Daí, porque uma visão otimista da vida nos ajuda a enxergar que uma simples pedra pode se transformar na base de um grande edifício, estimulando-nos a termos atitudes que transformam essa visão em realidade. Com muita razão, Glen Van Ereken, conceituado escritor, afirmou que o otimismo não é um estado mental romântico e idealista que acredita que o futuro será automaticamente ideal. Em vez disso, o otimista aprende a agir de uma maneira que cria um futuro positivo. Alguém já escreveu que o pessimista é aquele que cria dificuldades a partir das oportunidades, enquanto o otimista é aquele que cria oportunidades a partir das dificuldades. E nós, que temos sido criadores de dificuldades ou de oportunidades. Na travessia de qualquer problema, tenhamos uma postura mais otimista e consideremos o conselho espiritual de Bezerra de Menezes quanto à utilização dos recursos da oração e do trabalho. Oração que nos liga a Deus, trabalho que faz despertar o Deus que há em cada um de nós e criar uma vida a partir do pior que nos tem ocorrido. Provação e aprendizado. Quando a dor nos bate a porta e enche de sombras nossa vida, costumamos chorar ou nos desesperar. Abatidos, olhamos em torno e invejamos os felizes do mundo, os que têm riquezas, os que aparentam não ter preocupações, os que têm saúde ou família perfeitas. Nessas horas de provação, lamentamos e choramos. Raras vezes aproveitamos a ocasião para meditar e retirar aprendizados.
Muitas vezes aqui na Terra, as preocupações da vida material nos cegam. Ficamos tão aflitos com o que haveremos de comer ou de beber, que esquecemos de que temos Deus, um Pai amoroso que cuida de todos nós. Acredite, ninguém está esquecido por esse Pai amoroso e bom, que faz nascer o sol sobre bons e maus, que faz cair sua chuva sobre justos e injustos. Muitas vezes nos perguntamos: por que isso aconteceu comigo? A pergunta deveria ser diferente: para que isso aconteceu comigo? Sim, toda e qualquer experiência, sofrida ou feliz, traz um aprendizado importante. São momentos que vão enriquecer nossa alma. Deus não brinca com as nossas vidas. E se Ele permite que certas coisas aconteçam conosco, é porque há um objetivo útil e importante para nós. Faça uma retrospectiva. Observe os momentos difíceis de sua existência. Cada um deles trouxe algo de novo, um aprendizado especial. Cada lágrima acrescentou sabedoria, experiência, um novo olhar sobre a vida. A doença, por exemplo, nos ensina a valorizar a saúde, a cuidar melhor do corpo. A pobreza nos revela a importância do trabalho e do esforço pessoal. A família difícil nos oferece a lição da tolerância. Enfim, as privações nos ensinam a ser mais sensíveis perante o sofrimento alheio. Essas lições são interiorizadas. Nós as guardaremos para sempre. Na verdade, as dificuldades são advertências que a vida nos apresenta, alertas sobre nossas atitudes perante o próximo. Se algo ruim nos ocorre, vale a pena se perguntar: o que posso aprender com isso? Como posso melhorar a partir desse episódio? Mas atenção, nada disso significa que devemos cultuar a dor. Nada disso. Bem sofrer não significa cultivar o sofrimento, ser conformista ou agravar as dores que sofremos. Bem sofrer significa enfrentar as situações com fé e coragem, alimentar a esperança enfrentando as situações com serenidade. Assim, busque soluções, lute por sua felicidade, mas faça tudo isso com tranquilidade. Quando desabarem sobre você as tempestades da vida, não se entregue à revolta destruidora. Silencie, ore e procure descobrir o aprendizado oculto que a situação traz. Acredite, por mais amarga seja a experiência, os frutos desse aprendizado jamais se perderão e eles poderão nos tornar mais sábios e generosos. Por isso, cada vez que as lágrimas visitarem seu rosto, erga os olhos para o céu e agradeça. Nas suas orações, peça a Deus a força necessária para superar o momento difícil e a inspiração para encontrar soluções. E Deus, que nos ama tanto, não deixará de atendê-lo na medida de suas necessidades espirituais. No deserto das incompreensões, o amor de Deus a nos chamar, a nos levantar das lutas humanas e enxugar lágrimas de um mundo afã. Em Damasco, num portal de luz, o inolvidável tecelão vai se
sublimadas ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado, amável. Percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos os irmãos pequeninos, os sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas por anjos de esferas sublimadas ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado, amável. Percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos os irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. A beleza interior. O homem sofre porque permanece retido nas malhas do egoísmo. Por isso, há tanta dor em nosso planeta, cuja função se assemelha ao bisturi, que permite a retirada dos excessos de orgulho. Tal qual ocorre nas cirurgias plásticas, o sofrimento remove as arestas das nossas imperfeições morais, propiciando-nos uma feição espiritual mais harmônica com as leis divinas. O homem poderia evitar muitas dores e aflições se fosse tão cuidadoso com a sua beleza interior, tanto quanto vem se preocupando atualmente com sua aparência. Na vida,
Não importa o que acontece com você ou de onde você veio. O que importa é o que você faz com o que lhe acontece e com o que lhe foi dado. A única maneira de fazer algo espetacular é usando tudo isso em seu próprio proveito. Ryan Holiday. O nosso progresso está diretamente ligado à maneira como reagimos aos problemas que nos ocorrem. Vivemos num mundo em que as dificuldades são esperadas e até necessárias ao nosso desenvolvimento humano. Raramente, o homem cresce sem que algum obstáculo o impulsione a superar seus próprios limites. Viver é expandir-se. Mesmo assim, muitos de nós encolhemos quando surgem as dificuldades. A maneira de interpretar os obstáculos fará toda a diferença para chegarmos à vitória ou ao fracasso. Podemos enxergar as barreiras como problemas ou como desafios. Dependendo da maneira como olhamos os fatos que nos acontecem, os resultados poderão ser muito diferentes. Quando concentramos o nosso olhar no que nos aconteceu, geralmente ficamos presos ao sentimento de pesar pelo ocorrido. Isso pode nos levar a um estado de apatia e imobilismo diante do revés, deixando as coisas como estão, numa espécie de fatalismo que apenas tende a agravar nossos males. Permanecendo assim, estaremos nos encolhendo diante de um fato que está exigindo de nós exatamente a atitude oposta à da expansão. Por isso, a melhor atitude, aquela que pode nos levar à solução da adversidade, deve se concentrar não na dificuldade em si, mas naquilo que poderemos fazer diante do que nos sucedeu. Esse olhar é libertador, porque faz com que quebremos os limites do problema, indo ao encontro das soluções que estão no estágio seguinte a ele próprio. É para lá que a vida quer nos levar, nos chamando ao crescimento. Atender a este chamado é fundamental para quem não deseja passar a existência atolado em problemas. E ninguém virá nos salvar, fazer o que nos compete, pois a obra da nossa vida é exclusivamente nossa. Então, façamos dela uma obra de arte que exige não apenas talento, mas esforço, persistência, aprimoramento, flexibilidade, estratégia e vontade firme de não passar a vida sendo vítima das circunstâncias, mas senhor do próprio destino. Mãos à obra, pois não existe a chance de os obstáculos deixarem de ser obstáculos por inércia nossa. Comecemos com o que temos e de onde estamos. Olhemos firme para onde queremos chegar e o que precisa ser feito para tanto. Não gastemos tempo e energia com reclamações, culpas e fatalismos que não modificam as dificuldades e só atrasam a nossa vida. Façamos o que precisa ser feito. Não vamos adiar, enrolar, postergar, esperar, dormir.
não cultivemos pena de nós mesmos. Encontremos razões para nos orgulhar da capacidade de transformar a dor em progresso. Conta-se que, certa feita, um amigo surpreendeu Chico Xavier varrendo o quintal de casa e cantarolando o conhecido samba intitulado Volta por Cima, em cuja letra vamos encontrar a proposta do levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Ante a surpresa do amigo, Chico Xavier se antecipou e disse que a música deveria ser o hino de todo aquele que caiu no sofrimento. Por via das dúvidas, vou reproduzir a letra para irmos varrendo a poeira e cantando com o Chico. Chorei, não procurei esconder, todos viram, fugiram, pena de mim não precisava, ali onde eu chorei, qualquer um chorava, dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava, um homem de moral não fica no chão, nem quer que a mulher lhe venha dar a mão, reconhece a queda e não desanima, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Escolhas. Como você reage às contrariedades que enfrenta no seu dia a dia? Entrega-se ao desânimo e abandona a luta? Permanece firme em sua fé em Deus? Natural que as dificuldades se apresentem das mais variadas formas, e em cada uma delas, a nossa postura pode ser diferente. Há, no entanto, atitudes que são mais comuns em cada um de nós. Existem os que negamos a própria responsabilidade em qualquer evento. Jogamos a culpa para os ombros alheios. Há os que nos afundamos em remorsos. Vivemos apenas lembranças de um passado, negando o presente e negligenciando o futuro. Certo que em muitas circunstâncias, nada pode ser feito para alterar os acontecimentos. Mas mesmo a mais dura e inesperada mudança pode nos oferecer chances de progresso e aprendizado. Tal como os pequeninos insetos que, para crescer, abandonam suas rígidas membranas, rompendo-as. Também nós, seres humanos, somos convidados pela vida a evoluir à custa de esforços inevitáveis. As contrariedades do cotidiano, severas ou não, são chances de avaliar nossa própria conduta. Reagimos como crianças contrariadas ou agimos como adultos em busca de soluções razoáveis? Podemos fazer discursos belíssimos a respeito de atitudes exemplares para aqueles que nos cercam, filhos ou companheiros de jornada. Porém, de nada servirão se forem palavras vazias de significado e de exemplo. Como pensamos, o que falamos e o que fazemos são fatores que refletem quem somos. Cada gesto que adotamos e cada reação que esboçamos denunciam o ser que nós próprios ignoramos. Nossas escolhas diárias, grandiosas ou banais, comprovam nossos reais valores. Entregar-se ao desespero demonstra nossa falta de fé e nossa insegurança. Revoltar-se é prova de nossa imaturidade emocional e intelectual. Afinal, se assim fazemos, é porque nos consideramos merecedores unicamente de benesses e glórias, como crianças mimadas que se atiram no chão diante de qualquer resposta negativa. Atribuir aos outros a culpa por tudo o que acontece de errado evidencia a imaturidade. Assumir os erros e buscar repará-los é a atitude corajosa que deve ser exercitada até tornar-se uma conduta natural. Seguir em frente, de cabeça erguida,
mesmo que os olhos estejam turvados pelas lágrimas. Eis uma escolha sensata e desejável em todas as circunstâncias. Quando nossos amores deixam o corpo físico e partem para o plano espiritual, nada do que façamos poderá evitar esse afastamento. Lamúrias não curarão nossas feridas. Desespero não acalmará nossa intimidade. Apatia jamais será capaz de fortalecer nosso ânimo. As lágrimas e a tristeza serão legítimas para demonstrar nossa dor. Não deverão ser, no entanto, demonstrações de desequilíbrio. A saudade poderá fazer da lembrança deles uma presença salutar em nossos dias. O desejo sincero de um reencontro futuro há de ser o bálsamo abençoado para os dias mais tristes. Reagir é um instinto natural de todos os seres. Agir, refletir diante das circunstâncias e fazer escolhas saudáveis são conquistas inestimáveis dos seres racionais. Pensemos nisso. Vou na fé por onde o vento me guiar, conto estrelas no caminho beira-mar. Quero um rastro de esperança onde eu for, saberei bem mais sobre a lei do amor, ver a chuva e outras coisas por florir. Passarinho, passarada por aí, as razões tão infinitas pra cantar caberão em mim se eu souber guardar. Sempre há no horizonte um renascer, tanta vida, tanto céu a percorrer. Nada vale tanto quanto apenas ser, respirar e viver. A riqueza tão maior é paz, tanta coisa pra mim tanto faz. Já chorei, mas aprendi a sorrir bem mais. Vou na fé por onde o vento me guiar, conto estrelas no caminho beira-mar. Quero um rastro de esperança onde eu for, saberei bem mais sobre a lei do amor, ver a chuva e outras coisas por florir. Passarinho, passarada por aí, as razões tão infinitas pra cantar caberão em mim se eu souber guardar. Sempre há no horizonte um renascer, tanta vida, tanto céu a percorrer. Nada vale tanto quanto apenas ser, respirar e viver. A riqueza tão maior é paz, tanta coisa pra mim tanto faz. Já chorei, mas aprendi a sorrir bem mais. A riqueza tão maior é paz, tanta coisa pra mim tanto faz. Já chorei, mas aprendi a sorrir bem mais. A caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem, coloca em movimento as forças da alma. Quando os espíritos nos recomendam com insistência a prática da caridade, eles estão nos orientando no sentido de nossa própria evolução. Crê em ti mesmo. Age e verá os resultados. Quando te esforças, a vida também se esforça para te ajudar. Quanto mais te convences de que podes ser feliz, de que tens em ti os atributos da paz, ação, resistência e amor, mais as facilidades chegam a ti.
No entanto, se preferes viver em lamentações, na recusa à prática do bem ou no cultivo de vícios, ergues desnecessariamente barreiras a ti mesmo. Tudo tem seu apogeu e seu declínio. É natural que seja assim. Todavia, quando tu parece convergir para o que supomos o nada, eis que a vida ressurge, triunfante e bela. Novas folhas, novas flores, na infinita bênção do recomeço. Chico Xavier. Campanha contra o suicídio. Divulgação do Grupo Espírita A Caminho da Luz de Biguaçu, Santa Catarina. Programa Luz e Fraternidade e Conhecendo o Espiritismo e Web Rádio Fraternidade. Valorize a vida, aprenda a viver feliz. Vivenciar o amor. Amigos, tenhamos sempre presente em nossos pensamentos o motivo pelo qual estamos jornadeando no bendito planeta Terra. Que cada um se conscientize que está numa excursão de aprendizado espiritual, passando por estágios práticos das lições que já conhecemos intelectualmente. Já possuímos algumas noções de que o amor é bom, mas agora temos a oportunidade na Terra de o vivenciarmos para compreendermos definitivamente que o amor se faz bem a quem é amado, mas bem faz a quem tem o privilégio de amar. Essa compreensão pressupõe sentirmos o amor e não apenas sabê-lo dos livros. Por isso, Deus nos faz renascer entre pessoas que nos amam, mas também entre pessoas que precisam sentir o nosso amor. Lamentavelmente, porém, essa regra fugimos das pessoas que nos são difíceis, cujas presenças nos desagradam, justamente elas que carecem do nosso amor. E passamos a viver ilusoriamente, apenas ao lado daqueles que nos tratam bem, e assim acabamos perdendo sublimes oportunidades de crescimento espiritual, valiosas experiências em que o amor poderia entrar na pauta de nossas vidas e encher o nosso espírito das alegrias intraduzíveis que somente quem ama pode conhecer. Não rejeitemos mais as oportunidades que o Senhor nos envia para amarmos os que não são amados, amarmos os ingratos, os que nos ferem, os que não nos compreendem, a fim de que a nossa encarnação não se perca na ilusão de querermos o amor somente para nós mesmos. Lembremos sempre de nosso Mestre. Para amar a humanidade, Jesus morreu de braços abertos na cruz. Conhecer as realidades da sua vida interior o levará ao autoconhecimento, mas somente a mudança de hábitos com vontade firme e perseverante o levará à autotransformação. Existe uma grande distância entre se conhecer e se transformar. No autoconhecimento, você identifica o caminho para uma melhoria pessoal. Na autotransformação, algo mais trabalhoso, você sente necessidade de se esforçar para aplicar e desenvolver o que aprendeu. Quando você não usa seu autoconhecimento para ser alguém melhor, ele pode se tornar fonte de cobrança e culpa. Para que uma efetiva renovação possa se concretizar em sua vida, é necessário fazer a travessia entre esses dois pontos através da ponte do auto-amor. Saber muito sobre si
examinar suas imperfeições e sondar suas necessidades mais profundas, sem aplicar acolhimento amoroso, pode redundar em conflitos tormentosos. Essa postura se chama autoquestionamento, uma atitude de duvidar de seu valor pessoal e de sua capacidade transformadora, algo que o distancia ainda mais de seu progresso na transformação pessoal e de sua paz, gerando dores emocionais severas. É a dor do martírio. Todo crescimento implica dor. A dor do crescimento é necessária e impulsionadora. O martírio, porém, é a dor adicional, fruto de ausência de habilidades no gerenciamento da vida emocional e psíquica. Essa ponte da ação de se amar é a atitude de entender o que precisa ser mudado em você, acolhendo-se com intenso amor, paciência e bom senso, para alcançar suas metas renovadoras. No autoconhecimento, você vai descobrindo a si próprio na sua mais profunda realidade. Se não houver um devido cuidado, você passa a se questionar e começa a desacreditar de si mesmo a partir do que descobre a seu respeito. Esse posicionamento é arrasador. Você se conhecer ilumina seu entendimento, mas somente as atitudes de afeto, com suas sombras e limitações, motivam sua renovação para o bem e para a luz. Estudemos as atitudes de amorosidade de Jesus diante das difíceis questões internas dos seus discípulos, quando se depararem com a preocupação de quem seria o maior dentre eles. Jesus, educador emocional por excelência, faz uma radiografia da vida mental das pessoas presentes naquele acontecimento, chamando o menino para si. Naquela hora, eles pensavam segundo suas emoções egocêntricas, discutindo quem era o maior do reino dos céus, deslocando o pensamento para ideias de grandeza, com base no que sentiam em seus corações. O pensamento de importância pessoal resultava do sentimento de orgulho. Jesus coloca o menino como exemplo a ser seguido. A criança de coração puro tem como centro de sua vida psicológica um pensamento de desprendimento do ego, não possuindo uma percepção superdimensionada de si mesmo. O autoconhecimento é o caminho para identificar as percepções ilusórias dos seus pensamentos. O auto-amor é o alimento que o fortalece na aquisição de uma noção precisa da sua verdadeira realidade. Somente com uma análise contínua e perseverante, envolvido em sadia afeição, você encontrará caminhos que o levarão ao menino que dorme nas profundidades da sua alma, podendo resgatar sua condição de pureza e liberdade perante a vida. Uma relação de auto-amor é a base de relacionamentos sadios e duradouros. Presenteie-se diariamente. Tenha um plano de amor para você a cada um dos seus dias. A inigualável Palavra de Jesus. Sempre é importante lembrarmos das palavras de Jesus. A palavra do Cristo é a luz acesa para encontrarmos na sombra terrestre, em cada minuto da vida, o ensejo divino de nossa construção espiritual. Erguendo-a, vemos o milagre do pão que, pela fraternidade, em nós se transforma na boca faminta em felicidade para nós mesmos. Irradiando-a, descobrimos que a tolerância por nós exercida se converte nos semelhantes em simpatia a nosso favor. Distribuindo-a, observamos que o consolo e a esperança, o carinho e a bondade, veiculados por nossas atitudes e por nossas mãos, no socorro aos companheiros mais ignorantes e mais fracos, neles se revelam por bênçãos de alegria, felicitando-nos a estrada.
Geme a terra sob o pedregulho imenso que lhe atapeta os caminhos. Sofre o homem sob o fardo das provações que lhe aguilhoam a experiência. E assim como a fonte nasce para estender-se, desce o dom inefável de Jesus sobre nós para crescer e multiplicar-se. Levantemos cada hora essa luz sublime para reerguer os que caem, fortalecer os que vacilam, reconfortar os que choram e auxiliar os que padecem. O mundo está repleto de braços que agridem e de vozes que amaldiçoam. Seja a nossa presença junto aos outros algo do Senhor, inspirando alegria e segurança. Não nos esqueçamos de que o tempo é um empréstimo sagrado, e quem se refere a tempo diz oportunidade de ajudar para ser ajudado, de suportar para ser suportado, de balsamizar as feridas alheias para que as próprias feridas encontrem remédio, e de sacrificar-se pela vitória do bem para que o bem nos conduza à definitiva libertação. Assim, pois, caminhemos com Jesus, aprendendo a amar sempre, repetindo com Ele em nossas proveitosas dificuldades de cada dia. Pai nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Que a palavra de Jesus não permaneça apenas nos lábios dos oradores. Que a palavra de Jesus não permaneça apenas nos ouvidos dos seguidores. Ante a lembrança dele, pensemos nas nossas escolhas de vida. Reflitamos se estamos escolhendo o caminho mais cômodo ou se já optamos pelo caminho mais seguro e certo. A palavra de Jesus nos orienta com clareza. Ouçamos todos os que tenhamos ouvidos de ouvir. Em algum momento, todos teremos que despertar para o bem, e nada melhor do que despertar ao som dos ensinos deste amigo tão querido e zeloso. Esqueçamos os fanatismos religiosos. Esqueçamos dogmas e mistérios. Lembremos apenas das lições do Mestre, que nos apontam o amor como solução, como sentido para a vida. Toda a palavra de Jesus poderá ser resumida em apenas uma: amor. Amemos e estaremos no mais seguro dos caminhos para a felicidade. Pai nosso que estás no céu, na luz dos sóis infinito, Pai de todos os aflitos, este mundo de escarcéu, santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também
nos sentimentos cristãos, amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre um mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça vontade do vosso amor, assim seja, onde se faça vontade do vosso amor, assim seja. Oh,